aula de hoje, distância de um ponto até uma reta. Sendo uma reta R e a equação AX mais BY mais C igual a zero, em um ponto P, X0, Y0, tá? Conforme a figura, a distância deste ponto até a reta é dada por esta fórmula. Então, ampliando aí os conceitos de geometria analítica, mais uma fórmula, tá? Já temos a distância entre dois pontos, a equação geral da reta, forma reduzida, forma segmentária, forma paramétrica, a do feixe de retas, né? Que a gente viu, as condições de paralelismo, perpendicularidade, tá? E agora a distância. Também vimos a fórmula, né, do ângulo entre duas retas concorrentes. Então, é tomado em módulo AX0B vezes Y0 mais C dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. O módulo dividido por raiz quadrada. Então, o primeiro exemplo, bem simples. Ele dá o ponto e a reta y mais 2. Então, ó, como não tem o coeficiente x aqui, ó, o AX, então 0 vezes 5 mais 1, que é o coeficiente do y, vezes 3, mais o termo independente, que é 2, dividido por 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Tá aqui, ó, é sempre bom destacar quem são os coeficientes, porque daí fica fácil de jogar na fórmula da distância entre ponto e reta. Um exemplo B, a equação tá aqui, ó. Então, eu já coloquei aqui, ó, o coeficiente A. Quem acompanha o x é 1, o B nós não temos, é 0, o termo independente é menos 2. Aí fica fácil de jogar aqui na fórmula, ó. 1 que multiplica menos 4, que é o x0. O B que multiplica menos 1. O termo independente dividido por 1 ao quadrado mais B ao quadrado. Letra C também. Aqui tá a reta. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C, ó? 6 menos 8 e 4. Ó, vamos multiplicar, ó. 6 vezes 2, menos 8 vezes 3, o termo independente dividido pela soma A quadrado mais B quadrado. Tá? Não deixa assim, pode dar na forma simplificada, 4/5, ou se preferir ainda em decimal 8/10. Tá? Aqui, coeficiente que acompanha x é 2, o coeficiente de y é 1, o termo independente menos 4, tá? Ó, se eu jogar ele para o primeiro membro aqui, ó, menos 4. Tá, ó. Na hora de eu fazer a substituição, o que significa? Qual que é a interpretação quando aqui der 0? Que o ponto está na reta, pertence à reta, tá? Ó. Deu 0 aqui. Um outro exemplo, o A é 3, o bola é menos 4, o C é 2, faço a substituição para chegar aqui no valor da distância entre esse ponto P e a reta, ok? Um outro exemplo, também bem interessante, e esse eu acho que é um do ENAD que eu coloquei aqui para vocês, ó. Achei bem interessante. A figura mostra um triângulo, ele pede para obter a medida da altura do triângulo, ó, tá? Que passa pelo vértice C.
Então, o ponto A, menos 1 e 1, o ponto B de bola, 4 e menos 1, e o ponto C aqui, 2 e 3, ó. Ele quer essa altura, ó, triângulo retângulo, tá, ó, essa altura aí que ele tá procurando. Então, primeiro eu vou achar a equação da reta R. Como que eu vou achar essa equação da reta R? Pelo nosso teorema, tá? Não perder de vista o que a gente já sabe. Monta o determinante, tá? Igual a 0, monta o determinante igual a 0, tá? Escolhi os dois pontos aqui, ó, tá? O ponto A e o ponto B, achei a equação da reta. O A é 2, o B é 5 e o C é menos 3. Agora, o ponto C, eu vou achar a distância até essa reta, ó. Tá? Então, 2 vezes 2, 5 vezes o ponto 3, tá? O termo independente dividido por A quadrado mais B quadrado. Não deixa essa resposta, faz a racionalização. Você pode deixar essa resposta, se preferir, você dá em decimal, tá? Mais um exemplo, tá? 3 aqui, ó. Calcular a altura do triângulo, que passa por C, tá? Uma aluna encontrou este valor aqui, ó, 18 raiz de 58 dividido por 29. Se os vértices do triângulo são dados, ela acertou ou errou? Também uma questão que caiu aí, ó. Ele dá a resposta, pede para você resolver e verificar se esse resultado é válido ou não. Então, o nosso teorema, eu escolhi os pontos menos 2, 1, 5 e menos 2, tá? Fiz todas as passagens, né? Diagonal principal menos a diagonal secundária, colocando aqui entre parênteses, invertendo-se todos os sinais. E achei aí a equação geral da reta, onde o A é 3, o B é 7, o termo independente é menos 1. Com esses três coeficientes, jogando na fórmula, tá? E passando pelo ponto C aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 3, né? O 7 vezes 4, menos 1. Não deixa dessa forma, ó. Se você deixar 36 sobre raiz de 58, você vai achar que ela errou aqui o resultado, ó. Tá? Ó, se você parar aqui, racionaliza, simplifica, tá? Portanto, você verifica aí que a resposta está correta aí, ó. Mas se você tivesse parado aqui, ó, você ia colocar que ela errou aí nos cálculos. Então, é muito importante aí desenvolver até o final o exercício, tá? A equação da reta, tá? Sabe que a distância até o ponto de origem, ela é meio, que é que calcula o valor de M aí, ó. Então, pela fórmula, a distância, produto por zero dá zero. Então, vai ficar a distância que ele pede para substituir por meio, né? Aqui, ó, ele dá o valor já da distância, ó. Só fazer a substituição. Fiz o produto em cruz e passei o 2 dividindo. Bem simples aí, a resolução dessa atividade aí. Esse outro aqui também achei bem interessante, esse exercício 5. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas ele é muito importante. Tá, ó. Calcular aí quanto que mede a altura do triângulo, mostrado na figura, em relação aí a cada vértice. Olha que interessante, né?
ele é um pouco trabalhoso aí, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que obter é a equação da reta. Eu vou começar aqui por C e B, ó, tá? Por essa daqui, tá? Então, eu peguei o ponto 4 menos 2, 0 e 5, achei a equação da reta. Aí, eu achei a distância, tá? Dessa reta aqui, ó, tá? Até o ponto A. A distância dessa reta BC até o ponto A aqui. De novo, deu o resultado, faz a racionalização. Este daqui em relação à reta AC. Então, AC, depois que eu tiver a equação da reta, eu vou comparar, vou aplicar a fórmula da distância com o ponto B. Então, depois vocês confiram os cálculos aí, tá? Não deixa desse jeito, faz a racionalização. Aqui eu fiz a decomposição, ó, do número 20, eu fiz a decomposição em fatores primos. Esse 2, ele sai do radical, 30 vezes 2, 60, 60 dividido por 20, 3 raiz de 5. Tá? Ou deixa assim, ou dá em decimal. 3 vezes raiz de 5 aí. E por fim aqui, a reta B em relação à distância ao ponto C. Tá? Acha a equação, acha a distância, ó. Tá? Aqui eu fiz a simplificação, também fatorei o 45, tá? Escrevi na forma fatorada, ó, 3 ao quadrado vezes 5, e simplifiquei ao final aqui. Tá? Atenção aí aos cálculos para não levar a resultados errados. Lembrar das regras de sinais, simplificação e racionalização. Tá? Então, é o ponto importante aí que eu chamo para vocês. E lembrando, gente, ó, que a partir que eu tenho a equação geral, ele poderia ter pedido aqui a forma reduzida, o coeficiente angular e linear, a forma segmentária, né, para isolar, a forma reduzida para isolar o y, a forma segmentária para escrever na forma x sobre p mais y sobre q igual a 1, tá? Então, ele pode se estender aí, pedindo aí para vocês fazerem uns cálculos a mais aí. O importante, tá, é aqui a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Lembrar também que essa distância tem que ser tomada em módulo, né? Esse valor aí tem que ser tomado em módulo aí, tá? Numerador dividido pelo denominador. E fazer aí, cuidado com os sinais, regrinhas, para não se perder. E aqui eu coloco mais um, tá? Que eu acho importante, tá? Aqui ele dá a reta, x mais 2y menos 8 igual a 0. Vai isolar o y, passa o 2 dividindo, né, ó, tá? Então, ó, passa o 2 dividindo aqui. Então, vai ficar menos x sobre 2, quem preferir escrever dessa forma, né? 8 dividido por 2 dá 4, tá? Então, aí, ele tem a equação aqui, ó. Tá? Ele pegou aí pela forma da equação aqui, ó, do feixe de paralelas aí, ó, tá? Y menos 5, ele tá dando aqui, ó, o ponto, ó, 3 e 5, x menos 3, fez a distributiva, ó, 2 vezes x
2x, 2 vezes menos 3, menos 6. E vou passar o menos 5 para o segundo membro. Então, aqui, ó, vai ficar menos 6 mais 5, vai dar menos 1. Então, essa é a equação, tá? Aí, ele dá a outra, ó, fazendo a resolução do sistema aqui. O que que ele fez? Ele multiplicou por 2 todos os termos dessa equação para poder anular a variável y. Então, x mais 4, 5x, menos 8, menos 2, menos 10, eu acho o valor de x. Escolhe uma das duas, né? Normalmente você escolhe a mais fácil para achar o valor de y. Portanto, tá aí o ponto 2, 3 aí. Aí, por último, o cálculo da distância entre o ponto A e o ponto, a linha aqui, ó. Entre o ponto A e o ponto, a linha aqui, ó. Aí, a fórmula, tá? A fórmula, aqui, ó. Da distância, e aí a resolução de mais um exercício aí, ó. Tá? Ele dá as duas retas, sabe-se que essas retas são paralelas, pede para calcular a distância entre elas. Olha que interessante esse aqui também, ó. Tá? Pede para calcular a distância entre elas aí. Então, lá da geometria plana, sabe-se que a distância entre duas retas paralelas é igual à distância de um ponto P qualquer, né, até a outra, tá? Então, pegando a primeira aí, ó, 2x mais 3y menos 10, tá? Fazendo arbitrariamente aí, ó, tô pegando um ponto qualquer aí, ó, ponto menos 1, tá, ó. Arbitrariamente, ó. Então, 2 vezes menos 1, 3y menos 10, isola o y, né, ó, tá? Para achar o valor dele, substitui, ó, uma vez que você tem o y, você acha o valor de x, tá, ó. E faz o cálculo da distância aí, ó. Tá? Lembrando, não deixar dessa forma, racionaliza para obter o resultado final. Então, multiplica em cima e embaixo pelo fator racionalizante, tá? Para achar aí a distância correta aí entre o ponto e a reta. Ok? Vamos ver mais uma atividade. Vamos verificar mais uma atividade. Aqui, ó. Ele dá o triângulo com esses vértices. Você pode até fazer no plano cartesiano, tá? Aconselho aí a fazer. Ele pede a medida da altura relativa ao lado BC, tá? Então, aqui, vou colocar a figura aqui para vocês, ó. E aí, nós vamos fazer o procedimento dos cálculos. Pelo teorema determinante, onde a última coluna composta com o valor número 1, diagonal principal, menos a secundária aí. Eu acho a equação geral da reta. Lembrando que dessa equação, eu poderia ter pedido para vocês, escreva na forma reduzida. Tá? É um bom exercício aí escrever na forma reduzida. Ainda eu poderia ter pedido, escreva na forma segmentária. E aí, calculando a distância, tá? Pela fórmula,
O A é 4, tá? Até o ponto que ele tá pedindo aí, ó. Vai fazer o valor do XA, que é 1, o Y é 2, vai cair num radical no denominador e você faz o fator racionalizante. Multiplique em cima e embaixo pelo fator racionalizante para chegar na resposta aí, na medida correta que ele está pedindo aí. Bem? Então, agora eu vou deixar alguns propostos aqui para vocês, tá? Se a gente tiver online, na mesinha digital. Se a gente tiver em sala presencial, eu resolvo na lousa aí com vocês. Então, vejam aí quantos conceitos nós conseguimos até agora na geometria analítica aí. Quantos conceitos aí que a gente já conseguiu. Desde a distância entre dois pontos, tá? Depois a gente foi para ponto médio, o baricentro, área do triângulo, a equação do feixe de paralelas. Então, ampliando aí, lembrando que a geometria analítica é a forma de escrever as equações do que vocês estudaram anteriormente aí. É isso que está sendo feito aqui. Bem? Então, aqui, retomando, o que tem que ficar para a aula de hoje, lembrando que esse valor tem que ser tomado em módulo, por conta que tem que ser positivo, por se tratar de distância. Tem aluno que acaba esquecendo aí e dando valores negativos aí. Inclusive, se for teste, até na resposta tem... Você fala, é pegadinha. Não é pegadinha, para saber se você realmente está por dentro aí dos conceitos da geometria. Ok? Aconselho, quando for possível, fazer a figura, tá? Para poder ter a visualização do que está sendo solicitado aí. E o mais importante, nunca deixar a resposta com radical. Nunca, tá, gente? Sempre procura racionalização. Quando for possível, ó, como eu fiz aqui, ó, decomposição em fatores primos, para poder simplificar, tá? Para poder simplificar. Aqui foi feita a decomposição do número 20, aqui foi feita a decomposição do número 45, tá? Vou fazer aqui rapidamente para vocês, ó, do número 20, ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Portanto, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 5. Aqui também do 45, ó, foi feito dessa forma, ó, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu posso escrever na forma fatorada 3 ao quadrado vezes 5, tá? São os conceitos aí principais aí da aula de hoje. Aqui no caso, olha, 65 não foi possível, né? Então, nós deixamos indicado aí, ó, tá? Quando não é possível fazer a fatoração, a gente deixa indicado, tá? Mas sempre procurando aqui, ó, tá? Atenção para os cálculos aí, ó. Essa observação é muito importante aí, ó, tá? Ó, para não levar a resultados errados. Lembrar das regras de sinais, simplificação e racionalização de denominadores. Aí, toda vez que tiver radical no denominador, faz a racionalização. Espero que vocês tenham gostado, que
que vocês refaçam os cálculos, tá? Para poder praticar essa fórmula da distância entre ponto e reta aí. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.